Olá, minha gente linda, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para mais um vídeo. Não era para ser este vídeo, porque o que deveria ter entrado, eu simplesmente apaguei, não sei como, não me perguntem. De alguma maneira, eu tirei vídeo, eu editei, eu fiz 30 minutos de vídeo, eu editei o vídeo explicando para vocês o que tinha acontecido. Fiz até um spoiler no outro vídeo, para avisar vocês que eu ia explicar aquilo que tinha acontecido há 3 semanas atrás, que me deixou completamente fora da caixinha. Eu nunca imaginei passar uma situação dessas aqui na Suíça. Eu demorei para fazer, eu demorei para editar, me faltaram as palavras. E hoje de manhã, quando eu fui colocá-lo para carregar no YouTube, para já deixar pronto, simplesmente o vídeo desapareceu. Talvez não seja para que eu diga com tantos detalhes, não sei, por algum motivo, porque assim, é difícil acontecer de um vídeo ficar completamente, né? Às vezes acontece que eu apago sem querer no meio do sono, mas esse foi para sair e não saía, para sair e não saía, sabe, uma coisa assim? Então, se calhar não era para sair da maneira como eu tinha feito. E eu vou respeitar e vou aceitar isso como uma mensagem, porque tipo, né? Talvez eu tenha exposto demais. Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Eu sou síndica aqui na Suíça, do condomínio onde eu moro. São mais ou menos 50 apartamentos. Muita gente. E é assim, ser síndica na Suíça é um trabalho de muita confiança. E há 10 anos eu exerço esse cargo. Né? Minha profissão é essa. Então é assim, eu tenho vários idosos. Vários idosos. Existem sim alguns idosos que deveriam ir para uma casa de velhinhos, porque eles têm limitações conforme os anos vão passando e o caminhar, o falar, a agilidade, eles vão perdendo isso, né? E muitas vezes os filhos, não por causa de dinheiro, não só por causa da casa, aqueles que têm casa ou aqueles que ainda estão pagando, nem só por causa dos bens materiais, é que os filhos acabam colocando os pais numa casa de, né, casa de cura, como a gente chama em italiano, né, uma casa de velhinhos, de idosos. Muito bem, então o que que acontece? Eu tenho vários, e eu tô sempre prestando atenção neles, né, tô sempre de olho, vou lá, quando tem vários dias que eu não os vejo, eu vou lá na porta, vou ouvir, e aí eu ouço se tem televisão, se tem barulho, às vezes mando mensagem, telefono, bato na porta, só para o intuito de saber como é que eles estão. E aí, o que que aconteceu? Ali no início de junho, tínhamos uma inquilina que já tinha passado dos 80, ainda dirigia, e eu via ela várias vezes durante a semana. Que a última vez que eu a vi, se não me falha a memória, foi numa segunda-feira. E depois não a vi mais. Entretanto, fazendo o controle nos andares, eu vi que pro final daquela semana, eu tinha visto ela na segunda, pro final daquela semana, eu vi que tinha um saco na porta da casa dela, do apartamento dela. E eu achei estranho. Se eu a tinha visto numa segunda, e já era quinta ou sexta-feira, nossa, né? Quanto tempo? Porque às vezes as pessoas deixavam coisas na porta dela exatamente porque ela tinha limitação. Apesar de dirigir, às vezes já aconteceu dela cair, dela ter que ser socorrida, ir para o hospital, a gente achar que ela tá em casa e ela não tá, ela tá no hospital e tal. Há uma série de situações que envolvem o velhinho, né? Que envolvem a pessoa idosa. Aí o que aconteceu? Passou o final de semana, eu passei lá, se eu não me engano, no domingo. Bati, toquei, nada. E o saquinho continuava na porta. E eu falei, se calhar aconteceu alguma coisa, ela foi fazer algum controle, ela tá no hospital. Ainda perguntei para um inquilino ou outro, você viu fulana, você viu fulana, você viu fulana? Não. Ok, deixei, tá? Não liguei uma coisa com outra. E assim, eu tive na porta e com isso passou-se, segunda-feira foi aniversário da Rita, na terça-feira estávamos no cabeleireiro, me liga o meu inquilino de cima.
E ele me pergunta: Elisa, você viu fulana? Eu falei: olha, por acaso já tem uns dias que eu não a vejo. Ele: você viu que tem um saco na porta dela e que ninguém tirou ainda? Eu falei: por acaso isso me intrigou. Eu até então não tinha assimilado. Ele falou: acho que aconteceu alguma coisa. E aí, o que a gente fala? A gente fala assim: será? Porque é tão automático ver a pessoa, é tão automático a pessoa ir e vir e você continuar a vê-la. E aí foi o que aconteceu. Eu acionei então a imobiliária, porque eu não tenho a chave mestra dos apartamentos e nem posso entrar sem a presença da polícia. Então eu acionei a imobiliária, entretanto acionou a polícia, e aí foi logo na porta. Eu, como sou alérgica, não posso confiar no meu nariz não é um bom indicador de cheiros. E o policial, ao chegar perto da porta, ele falou logo: eu aguento tudo, só não aguento o cheiro. E eu tentando assimilar. Qual não é meu espanto que eles abrem a porta. Eles bateram, fizeram barulho, tocaram campainha. E eu disse: gente, ela não responde, porque entretanto, depois que o inquilino me ligou, eu comecei a ligar para ela muito, só dava caixa postal. Toquei na campainha, nada. Até que chegasse, né, a polícia com a imobiliária. Eu toquei, nada. Eu batia, falava: fulana, sou eu, sou a Elisa, sou a síndica. E nada. Entretanto, chegaram e tal, e aí ele abriu a porta, e quando ele abriu a porta... Depois disso veio a polícia cantonal, né, a polícia de estado, digamos assim, porque tipo tem a da prefeitura e a do estado. Veio o chefe, veio o médico da científica, veio o furgão do ML. Entretanto, o chefe ainda me perguntou se eu ainda conseguiria fazer o reconhecimento do corpo. E aí você imagina a pessoa daquela maneira que você conheceu, né? E aí, entretanto, o médico da científica falou em dialeto, né? Para ele que não adiantava nada. Ela já estava irreconhecível e que teria que ser feito através do DNA, através dos dentes. Eu fiquei muito chocada. Eu não lido, eu aprendi que eu não lido muito bem com a partida. E acho que é um assunto que para a maioria das pessoas pode ser difícil, não é verdade? E eu acho que como ser humano pode ser uma coisa mesmo complicada, né? A partida é algo, esse desapego. E depois então teve a investigação, o inquérito, a mim, porque fui eu que fiz a denúncia. Veio muito gentil uma tia, que é da polícia cantonal, esteve aqui na sala comigo. Tivemos para ir quase 3 horas conversando. Ele fez dezenas de perguntas, das quais eu fiquei meio bobada e percebi que às vezes a nossa mente nos trai em questão dos fatos. E até conversei com ele e falei: poxa, eu fico imaginando realmente uma pessoa que tenha sofrido algum abuso, uma violência, um trauma, ter que ficar falando horas e horas e horas e horas com ela. Ele falou: é muito duro, senhora, muito duro. A gente tem treinamento psicológico, a gente tem apoio, a vítima também tem, mas a gente precisa dos fatos logo quando acontece, exatamente porque a memória está mais fresca e o trauma está mais fresco, né? A gente teve a conversar um pouco sobre isso. E aí, então, respondi ao inquérito todo, deixei os meus dados e tudo mais. E a coisa mais triste, por que isso me abalou tanto, né? É porque ela era uma pessoa muito sisuda, muito séria, de poucos amigos. Ela não era de conversar, ela não dava confiança para ninguém, pelo menos comigo e muitas outras pessoas. E era chato ver que as pessoas, muitas não gostavam dela e tratavam, sabe, falavam assim umas coisas. E aí eu ficava pensando, eu falava: nossa, gente, o que será? A gente sempre quer desculpar as pessoas do seu comportamento pelo o que será que aconteceu, né? Para a pessoa ficar assim. Mas agora eu não faço mais essa pergunta. Eu penso assim: puxa,
essa pessoa não lidou mal com alguma coisa que lhe aconteceu. E por isso ficou dessa maneira, porque ela era muito... não tinha parentes, por isso o inquérito imediato para poder encontrar alguém para avisar. Sabia-se que tinha alguém da família na Alemanha, porque o ano passado, no aniversário dela, ela recebeu um presente, uma caixa vinda da Alemanha, mas a gente não tinha nada ali. Graças a Deus, não foi necessário eu reconhecer, não vi, não sei, simplesmente perguntei ao chefe da polícia cantonal aonde é que ela estava, aonde que ela estava, visto que ela estaria irreconhecível. Então, tipo, a gente suspeitou que há uns 5, 6 dias ela teria partido, né? Então, tipo, eu vi ela na segunda. Teve um outro inquilino que tem quase certeza que viu ela na quarta, e daí a gente não a viu mais. Então, provavelmente uns 5 dias teria acontecido. E se estava irreconhecível, a luz da sala estava ligada, provavelmente o rescaldamento deveria estar ligado. Ela era uma pessoa de fechar tudo, fechar a porta, fechar tudo, porque parecia-me que ela sentia muito frio, porque mesmo nos dias com muito sol, ela usava muito sobretudos, muito roupas pesadas. Ela tinha um semblante muito pesado, ela tinha uma energia muito pesada já dela, e ela nunca aceitou nenhuma ajuda, ela nunca aceitou, porque aqui existem muitas empresas de assistência, de assistência de enfermagem, que vem à casa da pessoa, que dão, né, as primeiras, né, ver se a pessoa está tomando o remédio direito, ver diabetes, pressão, às vezes a pessoa fez uma cirurgia, precisa de fazer o curativo, uma louça, uma roupa, um aspirador. Tem esse tipo de serviço aqui na Suíça que é muito promissor, né? Tem dezenas, centenas de pessoas fazendo esse tipo de trabalho. E aí, tipo, não tinha ninguém da família. Não tinha ninguém, que a gente não tinha um telefone que a gente pudesse ligar e pedir. Não tinha um telefone que a gente pudesse informar que aquilo tinha acontecido. E isso, essa solidão, esse desapego total, me fez mal, assim, me fez... Sabe quando você fica meio aérea? Por uns dias eu fiquei pensando nisso, fiquei meio aérea. Porque é um desapego muito grande da matéria, né? É um desapego total de tudo, né? Porque nós somos seres humanos, mas assim, somos nós, essência, mais o nosso ego. Então somos, no final das contas, duas pessoas. Uma que age por impulso de tudo, de desejos, de quero, de manias, né? E a outra que é a essência, que é o amor puro, que é essa essência que vem do Pai, que vem do Criador, que é essa essência que é a semelhança. Eu acredito, tá, gente? Isso aqui sou eu que acredito. Eu tô falando para vocês aquilo que vai na minha cabeça. E aí esse despreendimento nessa altura da vida, depois de ter vivido 2 guerras, depois, né, ela era alemã, veio para a Suíça, então eu fico imaginando a vida como deve ter sido bastante difícil. E isso me tocou muito, 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 muito. E no final das contas, eu acredito que aquela frase que as pessoas gostam muito de falar, que nós não somos aquilo que nos acontece, e sim como reagimos àquilo que nos acontece. Eu a cada dia mais tenho provas na minha vida, né, que eu observo na vida das pessoas também, que isso é verdade. Porque tem um monte de gente que teve vidas tão difíceis, com tantos desafios, e que fez algo bom disso, não é verdade? E outras pessoas que tiveram também uma vida muito difícil e que ficaram impávidas, né? Ficaram ali, olhando a vida passar, sem sair do lugar, sem evoluir, sem se mexer. Talvez faltassem forças, talvez faltasse estímulo, talvez faltasse amor, não sei. Então isso fica martelando na minha cabeça de uma maneira que eu não vos digo.
Mas é isso, foi isso que aconteceu e eu nunca imaginei. Foi muito chocante. Depois, tipo, o prédio todo, até que eles tirassem, que chegassem todos, né, furgão e tudo, para remover o corpo dali, o prédio ficou com cheiro. Aí a polícia, ela bloqueou a porta, então o apartamento tá lá, tá fechado. Tá assim, ó. Tá aqui a porta pra vocês verem. Tem um adesivo em cima aí na fechadura. E tá lá. Enquanto não fecharem o inquérito e não entenderem o que foi que aconteceu e aquelas coisas todas, o apartamento fica fechado. Só a polícia que entra. Nem o proprietário pode entrar. Eu não quero entrar. Então, às vezes, se o seu síndico parece encherido, às vezes seu síndico faz perguntas, onde você tá? Tá tudo bem? Eu não te vira. Às vezes não é uma questão de ser encherido nem fofoqueiro, ele só quer saber se você tá bem. Às vezes ele só quer ele ficou muitos dias sem te ver e quando ele te vê ele leva um susto, ele fala, ai, que bom, tá tudo bem. A gente vive no modo sobrevivência. A gente tenta viver e entender de viver no modo sobrevivência. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Né? Às vezes a gente acha que a pergunta, a curiosidade do outro é uma invasão à nossa privacidade, às vezes não, às vezes é somente preocupação. Então, não esqueçam, olhem para o vosso síndico com um olhar de amor, com um olhar de preocupação. Deve ter um monte de velhinhos aí perto onde você vive, às vezes a vizinhança, né, que precisam de ajuda, e às vezes esse síndico ele tá ali exatamente para dar uma mão. Tem as pessoas que são fora da caixinha, tem, como tudo na vida. Mas também tem aqueles que são muito bons, que são muito prestativos, que têm um prazer de ajudar o outro. E eu acho que tudo que fazemos por amor, o amor volta para nós, porque nós somos energia. E se nós somos energias e atraímos aquilo que emanamos, se você emanar amor, não há como não vir outra coisa para você também. Então é isso. O vídeo é esse, foi isso que aconteceu, que me fez bastante efeito. Um beijo muito grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!